Fala galera, tudo tranquilo? Vamos para o segundo vídeo sobre membrana plasmática dos nossos resumões aí do Vitão, galera. Mais um videozinho totalmente focado na resolução de exercícios, ok galera? E lembrando que no resumão eu não estou trabalhando da maneira mais específica que isso pode cair no vestibular. Eu estou tentando englobar ao máximo 90%, 95%. Beleza? E aí os outros 5%, os outros quebradinhos, filho, vão ficar para aulas mais específicas. Beleza? Voltados aí para questões, né, discursivas, vestibulares aí que, né, cobram situações um pouquinho mais distintas. Maravilha? Então isso é um resumão, galera, para ser o mais efetivo possível na vida de vocês. Quem vai fazer Enem, a galera que dá o UERJ, até mesmo a galera da FUVEST e tudo mais, beleza? Muitos vestibulares isolados que tem no nosso país. Então, galera, não deixem de se inscrever aí no canal, beleza? A galera tem curtido muito, tem mandado muito comentário, cara. Os comentários são importantíssimos, beleza? Porque, cara, é a noção que eu tenho se eu tô no caminho certo, não tô ainda mais no trabalho que é tão recente, né, que eu iniciei esse ano. Show de bola? E, pô, se puder dar uma moral maior ainda, tira aí um print, bota no Instagram, pô, marca aí o QBio Vestibular, beleza? Ajudem aí a divulgar, cara, porque, pô, isso é importante demais. O trabalho tá maneiro, beleza? E o reconhecimento de vocês, com certeza, é o mais bacana que tem aqui pra gente que faz conteúdo. Show de bola? Então segue a vinheta. Pronto, galera, então vamos aí para o nosso segundo videozinho. Ó, primeiro tá aqui para vocês, quem não viu, a parte mais estrutural da membrana. E hoje a gente vai falar de transporte. Então, com certeza aí, cara, né, um assunto certo. Na nossa queridíssima UERJ aqui, cara, ano sim, ano não, beleza? Enem, pô, quase que todo ano faremos questões, tá? Então a gente vai pegar aí vestibulares isolados importantes que fazem questões boas, ok? Hoje até incluí aqui Rio Grande do Sul, Paraná, meu irmão. Muita questão boa demais pra gente trabalhar e com um resuminho, enfim. E daquele jeito, é tópico exercício, tópico exercício. Show de bola? Então vamos lá. Membrana plasmática, transporte. Primeiramente, eu sugiro, ok, que organizem, tá, o resuminho de vocês nessa pegada. Primeiro, a ideia do transporte de soluto. Aí você vai falar, então, o que é soluto? Galera, lembra que a mistura, ok, do nosso queridíssimo, que a gente chama de soluções lá na química, beleza? Deixa eu botar aqui, que falhou. Ó, quando a gente fala em solução, isso é a mistura de soluto mais um solvente, beleza? Então, lembra que o soluto, normalmente, né, a gente trabalha lá a mistura de NaCl, sal de cozinha e água. Então, o NaCl, que você botou em menor quantidade, é o soluto. E a água é o solvente, beleza? Tranquilo? Então, na grande maioria das vezes, a gente vai retratar o soluto, ok, no estado sólido, na maioria das vezes, beleza? E o solvente, nossa queridíssima água, né, no estado líquido, beleza? Então, galera, quando eu falo de transporte soluto, ok, existem duas formas de você transportar, sem gastar energia, o que a gente chama de transporte passivo, ok? Tá? Então aqui não tem gasto de energia, sem energia envolvida, e o outro nome, que já diz bastante, né, na definição, que é o transporte ativo. Show? Então essa imagem a gente já consegue, né, matar esse conteúdo já de cara, tá? Esse tópico a gente já vai fazer um monte de questão, tá, fi? Aqui é assim. Então, lembra o seguinte, ó, ele botou aqui ó, as moléculas que são transportadas. E o mais bacana desse esqueminha aqui, ó, tá aqui, ó, no que chamamos de gradiente de concentração. Então, reparem, tá, que a maioria dos solutos, ó, quadradinho verde, bolinha amarela, bolinha vermelha e bolinha azul, está em maior concentração, ok? Nesse lado da membrana, ó, isso aqui é a bicamada lipídica, beleza? E do lado de cá, ó, é onde tem menor concentração desses solutos. Então, quando você diz que o transporte está correndo de acordo aí com um gradiente, ok? É que está passando do mais para o menos, ok? E lembrem, a gente vai usar muito a denominação, ó, hiper
ok? E hipotônica. Então, a ideia de maior concentração, tá, é hipertônica e menor concentração hipotônica. Isso aí é bom para aprimorar já o vocabulário, porque serão denominações muito utilizadas na nossa brincadeira aqui, ok? Então reparem, gente, tá, que na primeira situaçãozinha aqui, ó, eu tenho, tá, a bolinha vermelhinha passando de onde tem mais para onde tem menos. Só que repare, gente, que aqui, ó, é a bicamada de fosfolipídio, que vocês conhecem, pô, esse desenhozinho que fofo, ok? Então, repare que esse soluto ele está passando pela membrana. E aí a gente vai chamar isso de difusão simples. Agora, galera, tentem aplicar o que chamamos de lógica da vida, beleza? Membrana plasmática, galera, a gente, pô, viu no vídeo passado a estrutura, né, meu irmão, as bicamadas aqui. Você passar um soluto, tá, pela membrana, vocês acham que vai ser um composto, uma molécula, o que for, um íon, pô, grande ou pequeno? Vai tender a ser o quê? Pequeno, né? E na difusão simples, a gente ainda tem que pensar, tá? Porque a gente sabe que temos aqui uma cabeça, né, de fosfato que caracteriza, né, a parte hidrofílica e a maior parte aqui, ó, né, que são as pernocas aqui do nosso fosfolipídio, ok? De natureza exatamente o quê? Lipídica, apolar. Então, para fazer difusão simples, normalmente relacionamos, ó, olha esses caras aqui, vê se vocês conhecem, O2 e CO2, Vitão, compostos bem pequenos, moléculas relativamente pequenas, ok? E apolares, vocês trabalham isso aqui na química, pô, vamos fazer interdisciplinaridade aqui, por que não, ó? Lembra que isso aqui são compostos apolares, beleza? Então, eu consigo passar compostos bem pequenos e que sejam apolares pela membrana, já que semelhante dissolve semelhante, beleza? Então, galera, a difusão simples, ela vai ser o transporte de soluto do mais para o menos que ocorre pela membrana, ok? Então, repare que o esqueminha já, meu irmão, resolve a vida de vocês. Agora, quando a gente pega, ok, solutos um pouquinho maiores, e aí eu já vou até dar uma dica, tá? Não diferenciem como está diferenciado aqui não é necessário para esses 90% das questões, ok? Ah, então já vi uma prova diferenciando, ok, os tipos de proteínas que fazem o transporte. Galera, eu aconselho esquecer esse papo, tá? Pensem, tá? De maneira geral, tá? A gente vai chamar essas proteínas de permeases, tá? Cara, é muito mais fácil e fica a dica do amigo, tá? Lá na faculdade ano que vem, quem for da área da saúde vai ter citologia, com certeza, aí tu vai aprender as diferentes, né, proteínas que auxiliam esses transportes. Então vamos lá, transporte do mais concentrado, seguindo o gradiente, beleza? Seguindo o gradiente, do mais para o menos, pegando uma ajudinha, Ave Maria, a gente vai chamar isso aqui de transporte o quê? Passivo facilitado, beleza? Tranquilo, gente? Então, usou permease, a gente trabalha com a ideia, né, de transporte, tá? Passivo, que é facilitado por permeases, beleza? Tranquilo, gente? Numa boa? Então, sempre do mais para o menos. Então, a principal ideia que a gente tem que trabalhar aqui, ó, que o transporte passivo, ok, né, ele não gasta energia. Tranquilo? Show de bola? Maravilha. Então, aqui está todo mundo a favor do gradiente. Então, aqui é passivo, ok? Maravilha. Aqui, galera, só para a gente caracterizar, a gente fala muito, ó, da nossa queridíssima glicose. Olha a nossa glicose aqui, olha a fórmula dela. Vocês que gostam de química, ó, C6H12O6, pega a massa molar dela aqui, ó, né? 12 vezes 6, 1 vezes 12, 16 vezes 6, cara, dá 180 gramas. Né? Essa porcariazinha aqui, o oxigênio, 32, ok? Esse cara aqui, ó,
né? 16, 16, 32 com 12, 44, ok? E esse cara aqui 180, beleza? Então, cara, tu tem que pensar que essa massa grandona aqui, tá, meu irmão, ela vai forçar a passagem desses caras por proteínas de transporte, inclusive, né, aminoácidos, também é bacana a gente colocar. Show? Tranquilão? E os caras que têm normalmente carga, tá, como os íons, beleza? Também tendem a ter uma proteína aí que auxilia no transporte. Beleza? Tranquilo? Fica aí algumas dicas, tá? Mas a ideia bem simplificada tá aqui. Transporte dissoluto. Aqui a gente só viu transporte dissoluto, do mais para o menos. Um pela membrana e outro por permeases. Permeases que auxiliam o transporte. Very good? Show de bola. Agora, olha isso aqui, gente. Né? O cara já botou aqui, energia, certo? Então, a ideia do transporte ativo é o transporte que necessita da energia para transportarmos do menos para o mais concentrado. Beleza, galera? Então, a gente está contra o gradiente. Então, repare que o quadradinho verde, ó, quadradinho verde está aqui, ó, em menor concentração, ok? E a gente precisa, ok, trabalhar, né, transportar ele para onde tem mais. Isso só conseguimos com energia. E reparem, tem uma proteína de transporte na jogada. Tranquilo? Esse detalhe vai ser muito importante, tá? Você diferenciar a não necessidade de proteínas, ok? E a necessidade delas. Beleza? Muito dos detalhes que eu vou acrescentar, gente, vão ser nas próprias questões, tá? Esse fato de ter proteína ou não, ele vai refletir em gráficos. E eu botei a questãozinha, obviamente, de gráfico para vocês analisarem exatamente essa ideia. Show? Tranquilo? Maravilha. Lembrem, tá? Que a gente vai ter essa relação aqui, ó, lá com as enzimas. Inclusive, fica aí, ó, enzimas de transporte. Acaba sendo um termo utilizado aqui no dia a dia. Tranquilo? Show? Não precisem diferenciar, galera, os tipos de proteína ainda, tá? Vocês aí que vão fazer Enem, grande maioria dos vestibulares. Vamos fazer já algumas questões? Vamos! Sentir a animação de vocês aí em casa. Enem 2019. Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão do que estava cozinhando, né? Errou a mão. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhar, as batatas estavam salgadas. Então, ó, sal soluto, né? Porque absorveram parte do caldo com o excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão, tá? Então, botou água, né, filho? Miserável, né? Vamos botar mais um pouquinho de feijão. Mas, enfim, o sal foi absorvido pelas batatas por, sal, soluto. Ele disse que passou lá do caldo muito salgado para a batata, que estava sem tempero, para o menos. Então, é difusão simples, não tem para onde, né, correr. Ó. Osmose? Não. Lembra que osmose, a gente vai falar daqui a pouquinho, é transporte de solvente, ok? Fagocitose? Fagocitose está relacionado à digestão celular, galera. Exocitose, né? Tá? É o inverso da fagocitose, né? Jogar para fora. Pinocitose é quando é líquido, né? E a célula bota para dentro, também no mecanismo de digestão. Então, realmente é difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente. Maravilha. Tranquilo? Bem molinha essa. Vamos lá. O CS 2020, ó, só questão fresquinha. Uma das características da membrana plasmática é a semipermeabilidade. Isto é, a membrana possui uma permeabilidade seletiva e a entrada e saída de substâncias são processos de transporte imprescindíveis para o funcionamento das células. Maravilha. Assinale a alternativa correta em relação aos processos de transporte de substâncias pela membrana plasmática. Ok? Ó. Então vamos lá. Algumas substâncias, como a glicose e os aminoácidos, atravessam a membrana plasmática por difusão simples. A gente falou exatamente desses exemplos aqui, fazendo facilitada, ok? A água é a substância que mais se difunde pela membrana plasmática. Galera, não pode ser. Se fosse assim, a gente não ia conseguir reter água no interior das células.
Lembra que uma propriedade importante da membrana é ser constituída por compostos apolares, né, os lipídios, fosfolipídios, que a maior parte é apolar, para evitar que a água saia de dentro da célula, beleza? Se a membrana plasmática fosse constituída por alguém muito hidrossolúvel, meu irmão, tu não ia conseguir reter a água no interior da célula, beleza? Então a gente pode tirar isso aqui também. Se a difusão facilitada é a forma com que algumas substâncias, como a glicose e os aminoácidos, beleza, são transportados para dentro das células. Pô, perfeito. Tá certíssimo. Show? Tranquilo. E, pô, um transporte ativo, vamos falar um pouco melhor aqui do transporte, né, que a gente tem aqui da FUVEST 2022, esse ano. Pô, esse ano ainda, questão fresquinha demais, gente. Então, o papo é o seguinte, né, falou de transporte, no caso da nossa queridíssima bomba de sódio e potássio, beleza? Isso aqui é importante que vocês saibam, tá? Deixa eu botar aqui um esqueminha, tá? Próximo aí ao do nosso amigo. O lance é o seguinte, ó. Lembrem que o sódio é o cátion que nós temos em maior quantidade fora da célula, ok? Ou seja, em relação ao potássio tem bem menos. Esse potássio que a gente tem em grandíssima quantidade no interior da célula em relação ao sódio, beleza? Tranquilo, gente? Então lembrem que aqui a gente também precisa, ó, o cara desenhou uma proteína zona aqui de transporte, ok? E reparem que mesmo, né, olha a setinha que o cara colocou aqui, ó, o sódio, né, empurrando para fora da célula, a superfície extracelular e a superfície intracelular, ó, e a gente continua jogando potássio para dentro. Maravilha? Então, gente, eu estou passando do menos para o mais, ó, só estou colocando de maneira um pouquinho diferente do que já está aqui no esquema. E eu tenho do menos para o mais. Epa, lelê. Né? Lembre que isso é feito por uma mesma proteína. Tá? Já seguindo uma linha mais específica, não vou ampliar muito, ó, mas a gente fala que isso é um sistema antiporte. Entra um e sai outro. Show? Bomba de sódio e potássio é a mais famosa de todas. Então, por isso que eu estou dando aqui um destaque um pouquinho maior. E lembrem, tá? Repare que ele botou aqui, ó, né, que o ATP, ó, tá liberando energia, né, voltando a ser ADP mais P. Então, precisou, já que estamos passando do menos para o mais, ou seja, contra o gradiente de concentração. Lembrem que isso aqui, gente, tem um reflexo enorme, tá? Num tal de axônio. Lembram disso? Lá no neurônio, ok? E aí, gente, como mantemos aqui, ó, já que saem 3 sódios, desculpa, para 2 potássios que entram, ó, a gente consegue manter os axônios polarizados, não é isso? Doido para receberem um estímulo e aí o potencial de ação que caminha, né, passando a informação aí entre neurônios. Show? Então isso é muito importante aqui na condução do impulso nervoso. Maravilha, galera? Então, ficou aí um detalhezinho maior da bomba de sódio e potássio. E aí vem, na situação descrita, os fosfolipídios são as moléculas transportadoras? Não, não são os fosfolipídios. A gente tem a proteína aqui, ó, né, exclusiva para isso. As concentrações de íon sódio e potássio são iguais tanto no meio intra quanto no meio extra? Não são. A quebra de ATP em ADP mais P em 2, né, que a proteína aí representa o transporte passivo? Não, né, gente? É ativo. O transporte dos íons sódio e potássio na direção representada pelas setas é contra o gradiente? Contra o gradiente, porque é ativo. Beleza? Olha que espetáculo, galera. Questãozinha fresquinha morrendo aí para vocês. Maravilha. Aí a gente vai agora caminhar lá para o Rio Grande do Sul. Essa questão muito boa, cara. Olha como que cada questão, gente, está acrescentando mais detalhes à explicação. Então a gente não fica muito preso àquela explicação gigante, ok, de um determinado tema, e a gente já vai acrescentando, cara, a cada questãozinha. Eu gosto muito de estudar fazendo questões, galera. Eu gosto, é uma preferência. Se você gosta, deixa aí uma mensagem aí também no comentário, fala, pô, Vitão, é muito bom estudar fazendo questão, eu curto pra caramba. Vamos lá. Então, Rio Grande do Sul 2016, galera.
Repara que ele botou aqui os 3 mecanismos que a gente comentou: difusão simples, difusão facilitada, transporte ativo. Energia externa necessária, difusão simples, não. Difusão facilitada, também não. Ativo, já vou até botar aqui, ó, sim. Beleza? Precisamos de energia. Força de movimento, a favor e a favor, né? Simples e facilitado. E transporte ativo, contra. Proteína de membrana necessária, galera? Não, para difusão simples. Ok? Especificidade? Se é pela membrana, não tem. Beleza? Não é específico. Show de bola. Agora, a difusão facilitada tem as permeases, então sim, precisamos de uma proteína de membrana, ok? E é específico, maravilha. Transporte ativo, né? Tem proteína, tem que ter proteína, ó, sim, ok? E a especificidade? Esse aqui também é específico, beleza? Tem proteínas, galera, essas proteínas, essas enzimas, já até faz uma relação, né? Porque eu falei, ó, enzima de transporte, proteína de transporte, pra gente é tudo sinônimo, essa porcaria, ok? E aí você bota na conta, pô, aquele lance de modelo chave-fechadura, eu sei que é velho, galera, mas tem umas coisas que são velhas que ajudam pra caramba. Então, modelo chave-fechadura já me faz pensar que se é uma enzima de transporte, essas enzimas de transporte, elas são específicas, porque modelo chave-fechadura caracteriza a especificidade da enzima. Beleza? Olha só que maravilha. Então não desapeguem do velho não, tá? Eu sei, pô, a gente eu também sou novo. Então, galera, garoto. Então, meu irmão, não desapegue não. Eu sou meio implicante com essa galera que vem com muitos termos, coisa técnica, coisa não sei o quê, pô, cheio de frescurete, meu irmão. Pô, fala essa bagaça aqui, meu irmão, né? Do jeito que tem que falar, que vocês entendem muito mais facilmente. E na faculdade vocês aprendem o técnico. Agora o importante é fazer gol, né? Gol de bicicleta, gol de canela, tudo é gol. Então, galera, o lance é o seguinte, vamos completar aqui, né? 1 é não específico, então a gente já pode cortar A e B, beleza? 2 é sim, então a gente corta a E de animal. 3, sim, beleza? Opa, então cortou a C de cuscuz, ficamos com a D, já que o 4 é específico. Beleza? A questãozinha muito boa aí para, né, caracterizar tudo que a gente falou. E aí a gente muda, né, galera? Pô, falamos muito de transporte de soluto, vamos para o transporte de solvente, nossa queridíssima osmose, que está caracterizando a passagem do solvente, da água, do meio que chamamos, né, de hipotônico, ok? Para o meio hipertônico. Ah, Vitão, então se aqui está muito concentrado, ok? Precisamos de uma membrana semipermeável, que a gente vai caracterizar a nossa membrana plasmática, e a gente vai ter a passagem do menos para o mais, do hipo para o hiper. Beleza? Tranquilão. Então, repare que no meu esquema aqui, ó, eu botei uma hemácia, aqui está num meio isotônico, ok? E a gente colocou, ó, no meio um meio hipertônico, beleza? Hipertônico. Então, se o meio é hipertônico, eu estou caracterizando a hemácia ficando o quê? Hipotônica, ok? Então, se a passagem do menos para o mais, ó, olha que beleza, tranquilo? Só que, galera, essa perda de água ela ocorre pela membrana semipermeável, beleza? Tranquilo? Isso é importante a gente relacionar, tá? Então, ó, repara que essa célula está murchando. A célula animal, né, ela murcha. A gente diz que murchar na célula, ela caracteriza a plasmólise, ok? Para a hemácia, o termo, né, mais específico é crenação, beleza? Show de bola. Agora, reparem na célula vegetal, meninos. Célula vegetal tem uma estrutura que animal não tem, que é a parede celular e vacúolo, ok? Então, reparem, isso é bem importante, ó, que a parede celular, ela mantém, né, a integridade da célula até um certo ponto. Então, ela segura bem as pontas aqui, então ela alivia o processo de plasmólise e a gente tem que caracterizar o nosso vacúolo, nosso não, né, da célula vegetal, que fica mais concentrado, porque está perdendo volume de água. E vocês, pô, curtem muito química, se a gente tira solvente, né, a solução ela fica mais concentrada, porque aqui, ó, o soluto a gente não perde, o vacúolo continua muito concentrado. E aí, minha gente,
Se eu pego essa célula vegetal e taco numa água, pura, ok? Meu irmão, esse vacúolo ele vai fazer o quê? Vai puxar essa água todinha, beleza? Então ele vai, quando a célula vegetal sofre plasmólise, ela fica com um alto potencial de sucção, beleza? Tranquilo. E aí, gente, né, repara o seguinte, vamos para o lado direito aqui, que a gente botou essa célula agora num meio hipotônico, beleza? Um meio hipotônico. Então, se o meio é hipo, a célula ficou o quê? Hiper, ok? E aí, seguindo o conceito, a água passa do hipo para o hiper, ok? Maravilha? A célula ganha água, né? Só que aqui ela pode sofrer plasmoptise, ok? Plasmoptise, o rompimento. Para a hemácia, mais especificamente, podemos chamar de hemólise, ok? Só que aí vem o grande detalhe, né? A célula vegetal, ó, por ter parede celular, né? Lembra de celulose, muito rígida, ok? Não permite o rompimento dela. Então, para a célula vegetal, a gente diz que a célula ela fica túrgida, ok? Ou sofre turgência, enfim. A ideia aqui, ó, repare que a membrana plasmática, ó, deixa eu fazer um pouquinho mais grosso aqui, ó. A membrana plasmática na célula plasmolizada, ó, olha que beleza, né? Ela se afastou da parede, beleza? Já aqui, ó, repara, tá? Deixa eu botar mais fino, senão vai lambuzar muito aqui, ó. Aqui, ó, olha como que tá a parede celular, muito o que? Apertada aqui, ó, pela membrana, né? Então, né, tá rolando uma pressão grande na membrana e o vacúolo, ele tá muito mais diluído. Então, essa célula, ela perde o poder de sucção, beleza? Diferente do que tá aqui, certo? Tranquilo? Antigamente cobrava-se uns cálculos envolvidos aqui, tá? Como essa aula não é uma aula mega específica, eu não vou falar. Mas fica ligado aí num conceito básico de química, beleza? Se perde volume, aumenta a concentração. Se ganha muito volume, dilui, né? Diminui a concentração, beleza? Tranquilo, gente? Então, agora a gente pode fazer exercício sobre osmose. Vamos lá. Enem 2017. Uma das estratégias para conservação de alimento é o salgamento, a adição de cloreto de sódio, historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros sertanejos para conservar carne de boi, porco e peixe. O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados por essa técnica? E aí, galera, qual a ideia? Vamos lá, antes de ler as opções. Cara, a ideia é tirar a água do interior das células, ok? Sem água, os micro-organismos, bactérias e tudo mais, fungos, que se decompõem normalmente, né, a matéria orgânica, eles não conseguem sobreviver, beleza? Esse é o papo, tá? Então, o que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica, tá? Então, ó, a grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água de dentro delas. É isso, né? Ou a galera aí do Nordeste gosta de uma carninha de sol. Eita lasquinha, nossa senhora, deu até fome aqui, né? Tô fazendo esse vídeo exatamente 11h58 da manhã, meio-dia. Já tô com vontade de comer esse computador aqui. Beleza? Então, FUVEST 2015, né? Nas figuras abaixo, estão esquematizadas células animais imersas em soluções salinas de concentrações diferentes. O sentido das setas indica um movimento de água para dentro ou para fora das células, e a espessura das setas indica um volume relativo de água que atravessa a membrana celular. Então aqui, galera, olha a minha hemácia bonitona, né? Puxando aí um pouquinho lá para o lado da fisiologia que vocês gostam, né? Olha aqui, ó. A gente diz que o formato aqui da hemácia é bicôncavo, não é isso? Né? Ela perde o núcleo. Lembra que nos mamíferos perde o núcleo, então ela fica com esse formato. Bom, gente, em 2 dá para ver que ela murchou, né? Ela murchou. Então ela está perdendo mais água do que, né, ganhando. Então com certeza aqui está no meio hiper, ok? E aqui ela está ganhando, meu irmão. Pronta para estourar, não é isso? Então o meio é hipo, ok? E ela fica hiper, beleza? Aqui se o meio é hiper, ela está hipo, ok? E aqui provavelmente no meio isotônico, maravilha. Então a ordem correta das figuras, de acordo com a concentração crescente das soluções em que as células estão imersas, se é crescente,
a menos concentrada, ok? É a 3, ok? A segunda vai ser a 1, show? E a mais concentrada, a 2. Maravilha? Então ficou 3, 1 e 2, vulgo C de cuscuz. Beleza? Tranquilo? Pô, espetáculo aí, ó. Tô fazendo questão de tudo quanto é lugar, gente. Né? Olha essa do Enem, eu achei essa questão difícil, porque ela é difícil de visualizar. Você tinha que ter a ideia lá daquela figurinha que eu coloquei para vocês da osmose, beleza? Numa boa. Por quê? Reparem que minha célula aqui, galera, olha aqui como que está a nossa célula, e a membrana, né, muito justinha aqui, ó, a parede celular, beleza? Nesse caso, galera, nesse caso aqui, o papo tá bem diferente, ó. Então você tinha que ter essa sacação, ó, que aqui a parede celular, ela segurou, mas a célula está extremamente o quê? Plasmolizada, beleza? Então em B ela está perdendo água. Não achei fácil a questão de visualizar isso, tá? Ó, repare que aqui, ó, a mesma coisa, tá? Tá perdendo, né, o volume. Então vamos lá. As figuras A e B mostram um tecido vegetal observado sob o microscópio, evidenciando o fenômeno de plasmólise. Aqui, pelo menos, ele contou para vocês de uma célula vegetal, quando em contato com um meio externo de diferente concentração. Considerando que as figuras A e B mostram duas situações de um mesmo experimento, pode-se afirmar que as células da figura, vamos lá, A estão em contato com um meio externo mais concentrado, sofrendo aumento de volume, ok? B, A e B foram colocados em meio isotônico. Não, provavelmente não. B foram colocados em meio externo hipertônico, apresentando diminuição de volume. Tá com cara de ser essa. Né? Ó, B foram colocados em contato com o meio externo menos concentrado. Não, aí ela ganharia água. E A foram mergulhadas em meio externo menos concentrado. Não, é mais concentrado, né? No caso, na verdade ele falou de A. A aparentemente está isotônico, beleza? Então, realmente ficou C de cuscuz. Show de bola? Tranquilo? Maravilha. E aí está a questão da UFPR 2012, que eu falei para vocês que, meu irmão, quem gosta muito disso aqui é o UERJ, FUVEST já cobrou também, esses gráficos relacionando, tá, o transporte transmembrana. Beleza? Fiquem ligadões. Só que vamos partir, ok? Primeiro dessa situaçãozinha aqui, ó. Vocês aprenderam, tá? Ó, em fatores, ok? Fatores que influenciam, ok? Que influenciam. Olha que mais um tópico importante aqui. A atividade enzimática. Beleza? E aí quais foram os papos que vocês colocaram? Eu não vou falar de todos, tá, gente? A gente falou de temperatura, lembra? Papo temperatura ótima. pH, lembra também, ó? pH ótimo. Boca, neutro, estômago, ácido, intestino, básico. Bom, beleza. E aí, gente, o que acontece? Tinha também o papo sobre concentração do substrato, ok? E aí, gente, isso aqui, quando a gente fala em enzima, isso é a forma geral para todas as enzimas do nosso corpício, beleza? Tá? Então a ideia, galera, é a seguinte. Lembra que a gente relacionou que não adianta você tochar de substrato aqui, filho, que vai ter uma hora que a quantidade de proteínas, a quantidade de enzimas que você tem, ela limita o aumento da velocidade, porque todas já estarão saturadas. Lembra que a gente considerou isso aqui, ó, ponto de saturação. Então, ao longo do estudo da fisiologia, principalmente, a gente fala muito disso, ok? Então, quando a gente tem qualquer processo que dependa de uma proteína de transporte, se você tiver muito substrato, vai chegar um momento que não vai aumentar a velocidade. Não vai, beleza? Por isso que fica, né, constante. Tranquilo? Então, galera, qualquer transporte que envolva proteína, e quais são os dois que a gente disse que envolve proteína? A gente falou do transporte facilitado, ok? E do transporte ativo,
Tranquilo? Agora, difusão simples e osmose, enquanto você tiver diferença de concentração, filho, você vai ter o aumento da velocidade. Então, isso é proporcional. Tranquilo? Então, olhando aqui, ó, os gráficos, eu sei que as retas estão caracterizando um transporte o quê? Passivo, né? No caso, sem proteínas. Poderia caracterizar aqui, ó, difusão simples, beleza? E o que tiver chegando a um determinado limite, que está caracterizando, tem, né, proteína envolvida. Ele quis, né, facilitar nesse esqueminha representando para vocês. Tranquilão? Então, gente, ele fala isso no enunciado. Show? Então, olha só, ambos os tipos de transporte estão esquematizados na figura abaixo. Com base nessas informações e no conhecimento de biologia celular, assinale a alternativa que apresenta corretamente os gráficos de cada tipo de transporte. Então, difusão simples vai ser uma retinha. E transporte ativo, já que tem proteína envolvida, vai seguir. Então, já ficou letra A de cara. Maravilha? Pronto? Pô, tranquilo, né, gente? Então, repare que com um conhecimento bem basicão, vocês matariam aí trocentas questões. E o mais bacana, o objetivo desse canal é de fato fazer com que vocês acertem questões. Eu não vou ficar falando aqui de assuntos que não caem em vestibular, beleza? Quando tiver uma prova mais específica, aí eu vou trabalhar dentro dessas provas temas mais específicos. Quando for assuntos gerais assim, como esse, que vocês viram que eu fiz questão da FUVEST, do Rio Grande do Sul, agora do Paraná, do Enem, algumas, ok? Não precisou de nada além do que está nesse resumo, beleza? Esse é o papo. Show de bola? Até a próxima.